moral sexual, no qual eles afirmam que o discurso da Igreja sobre a sexualidade é inaplicável à realidade e defendem, nomeadamente, a liberdade de contracepção, das relações pré-matrimoniais e o direito à homossexualidade. O que é que pensa desta tomada de posição destes jovens? Bem, primeiro há que ver que esse documento é um documento muito telegráfico. São 3 páginas que resume toda uma reflexão que foi feita. Exatamente. Portanto, uma reflexão séria, admito que é uma reflexão séria. Feita ao longo de vários meses e com umas jornadas de Coimbra, como ponto de partida. Portanto, é um documento que, pelo seu caráter sintético, não deixa ver, transmitir toda a riqueza do debate que antes existiu. Depois, é um documento que foi um pouco precipitado na sua elaboração final. E nem todo o movimento foi chamado a apoiá-lo. Quando se elabora alguma coisa, e deve acontecer a mesma coisa entre os pais, entre o clero, não é possível chamar todas as pessoas de um movimento, senão não se escrevia nada. Mas houve uma certa, não digo que houve qualquer tentativa de manipulação, não houve manipulação, mas houve uma certa precipitação e há pessoas do movimento... falei com estes jovens e pareceram jovens muito sérios. Sim, isso, não estou a pôr em causa isso. Mas, por outro lado, primeiro, esses 2 aspectos. Depois, a meu ver, tem-se exagerado dizendo que poderia-se levar à suspensão do apoio da hierarquia a esses movimentos. Eu ia lhe perguntar, acha que pode haver represálias por parte da Conferência Episcopal? A meu ver, não é suficiente, nem é necessário. Um movimento que tem feito tanto bem à Igreja e tem-se demonstrado, em muitos momentos, como ao lado de uma reflexão séria. Como é que se vai, agora, de repente, ter qualquer atitude desse género? Portanto, o Sr. Padre simpatiza com a tomada de posição destes jovens? Eu acho que tem a vantagem, aí é que tem a vantagem de trazer esta questão para debate. E isso penso que é positivo. Sem dúvida. E depois tem outra vantagem, que é a vida vivida por gente que desafia uma reflexão teológica. E os desafios da vida vivida à teologia são sempre muito positivos. Que as pessoas dizem, eu vivo esta situação. Responda-me a esta situação que eu vivo, como fazia há bocado perante uma situação. Estes desafios feitos à teologia são muito importantes e a teologia não pode ficar fora disto, defendendo princípios que não têm a ver com a vida das pessoas. E nessa dimensão penso que é um bom desafio. Não quer dizer que a resposta seja que subscreve a 100% a posição deles. Agora, é um ponto para debate e a partir daí eu penso que é possível avançar um pouco nestas questões. Gostava de pôr outra questão à sua consideração, que é a questão das mulheres poderem ser ordenadas padres. Como sabe, em novembro do ano passado, já a Igreja Anglicana decidiu ordenar mulheres bispos. Ora, a Igreja Católica não esboça qualquer sinal de poder sequer ordená-las padres, quanto mais bispos. Parece-lhe justa esta discriminação quando, por exemplo, o Papa João Paulo I afirmava que Deus não era obrigatoriamente homem, podia até ser mulher? Ele dizia Deus Mãe, que é muito diferente Exatamente. Um bocadinho, não é? É um bocadinho chamar diferente. a Deus Mãe, no sentido que Deus também é maternal, Deus que não é também só é maternal. paternal. Portanto, era nessa perspectiva que vem já da teologia medieval. Já a teologia medieval dizia isso, alguns teólogos da Idade Média iam também nessa linha. Mas vê alguma razão para esta discriminação, de só os homens poderem ser padres? Do ponto de vista teológico, não há nenhum obstáculo. O obstáculo é do ponto de vista pastoral, do ponto de vista da tradição, mas uma tradição que pode ser alterada. É favorável a essa alteração? Eu acho que daqui a algum tempo pode ser que chegue esse momento. Eu não vejo nenhum obstáculo. Não há obstáculos teológicos, portanto eu não vejo. Mas há neste momento em Portugal, concretamente, dioceses à beira da ruptura, igrejas fechadas porque o padre está doente ou porque o padre morreu. Não era uma boa altura de pensar, da Igreja pensar na possibilidade de ordenar também mulheres, uma vez que não tem assim tantos padres homens como seria necessário, não é? Há outros modos de ir resolvendo também essa situação. Por exemplo? Por exemplo, a animação da comunidade feita por religiosas, que já está a acontecer em alguns lados. Bom, não evita que as igrejas permaneçam fechadas e sem a missa poder ser celebrada, como o Sr. Padre sabe que acontece em alguns sítios. Sim, mas isso também leva à sensibilização das comunidades cristãs em ordem às vocações. Bom, mas vejo com muita satisfação que não está, de qualquer modo, totalmente fechada a hipótese da Igreja vir a ordenar também mulheres. Eu gostava também de falar das seitas. Como sabe, diversas seitas têm surgido em Portugal com uma impressionante vitalidade. Não só conseguem congregar dezenas de milhares de fiéis,
como adquirem um impressionante património, vão comprando cinemas, salas, que vão sucessivamente transformando em lugares de culto. Como é que explica esta atração, esta sedução que estas seitas, a Igreja Universal, o Mamaná e outras, estão a conseguir? Não, reconhecendo a sinceridade, certamente, dos membros, da maioria dos membros desses grupos e a autenticidade também dos valores que eles promovem, há uma busca espiritual desinteressada, que é positiva, há um espírito fraterno, há um zelo missionário, mas há a criticar uma profunda desnaturalização da mensagem bíblica quando ela é utilizada, um simplismo de doutrina, uma redução da vida religiosa a um conjunto de receitas. Mas não é esse e uma simplismo. exploração, sobretudo, uma exploração das aspirações, dos sonhos dos nossos contemporâneos. Mas desculpe, Porque há aspirações espirituais. não é esse simplismo de doutrina que atrai tantos fiéis? Não será a Igreja Católica demasiadamente complicada para Não, para até os que as fiéis? pessoas descubram que foram enganadas. E há muita gente que já descobriu que foi enganada, que foi levada. Porque eu não digo simplismo, não digo simplicidade. Porque uma coisa é nós sermos capazes de expor a doutrina de modo simples. Com certeza. Outra coisa é ser simplista. Isto é, enganar as pessoas, ludibriá-las, porque elas têm necessidades, porque estão doentes, porque têm uma aflição, tentar levá-las por esse lado. E isso é enganar as pessoas. E esse aspecto é um aspecto criticável. Claro que fazem interrogar a Igreja, por exemplo, pela qualidade das celebrações. As celebrações da liturgia da Igreja Católica muitas vezes são demasiado secas, demasiado áridas. Era preciso que houvesse um pouco mais de emoção na liturgia, era preciso que a liturgia fosse bela, fosse fonte de símbolos. E é essa e fosse emoção, capaz... é essa emoção que as pessoas encontram nessas Sim, seitas, nessas e cerimónias. esse é um desafio que também lançam. Há um calor humano que Há um se calor perdeu na humano, Igreja sim. Católica. Já sabe que os pequenos grupos têm muito mais facilidade de manter uma relação calorosa, mas, de qualquer modo, a Igreja precisa de se transformar em pequenas comunidades. E esse é um trabalho fundamental do clero, de construir pequenas comunidades, onde as pessoas se conheçam, onde se visitem, onde haja uma ligação entre elas, para que esse calor humano funcione de modo muito mais positivo. Hoje a Igreja e as pequenas... Não existe assim. O que existe, na maior parte dos casos, são imensos aglomerados urbanos onde as pessoas estão reduzidas a um enorme anonimato, não é? E daí o esforço grande por, nessas zonas, desenvolver aquilo que nós chamamos, assim, mais tecnicamente, a pastoral do acolhimento. Isto é, tentar que as pessoas sejam acolhidas quando chegam a um lugar novo, tenham uma possibilidade de ser integradas nessas comunidades que correspondem àquela zona geográfica. Mas certamente que o anonimato e o isolamento e o abandono da terceira idade e todos esses problemas, ninguém como a Igreja tem estado presente e atenta a eles e tentado criar situações onde as pessoas se conheçam e se ajudem. No encontro Padres para este Tempo, que referimos no princípio deste programa, uma economista católica, a doutora Manuela Silva, traçou um panorama muito sombrio da realidade socioeconómica portuguesa, referindo, nomeadamente, que o desmantelamento do tecido produtivo, o descalabro da administração pública, o desemprego, a crescente desigualdade e a exclusão social. É também essa a análise da realidade portuguesa? Eu penso que ela fez uma análise bastante vibrante. Podíamos dizer que podia ser em determinados momentos um pouco pessimista, mas foi um grande apelo. E eu penso que há na sociedade portuguesa deste momento uma necessidade grande de redefinir o papel do Estado, que exige-se uma nova cultura do trabalho,